Olá, meninos! Hoje na nossa aula de Sociologia nós vamos falar de diversidade cultural. Nas outras aulas nós já falamos de etnocentrismo, nós já falamos de relativismo cultural e hoje a gente vai ver o que é diversidade cultural dentro de uma sociedade. Os grupos humanos, dentro de qualquer sociedade, eles sempre vão tentar sobreviver, né? Lógico. Então, eles vão encontrar formas de tentar fazer isso. Essas formas vão ser formas materiais e formas simbólicas. Vamos conversar sobre a forma material. Vamos lá. A forma material, a gente pode assinalar as formas, o que o homem constrói para ajudar o trabalho dele em cima da natureza, né? Então, aqui na foto, por exemplo, a gente tem o arado. O homem construiu o arado para melhor utilizar a forma de trabalho humano em cima da natureza. Hoje, claro, é até mais difícil a gente ver um homem utilizando um arado, não que ele utilize, mas a gente já tem, por exemplo, os tratores autoctones, a gente já tem computadores, né? Tudo isso são trabalhos, são formas de material de trabalho que o homem utiliza para organizar o seu trabalho, né? Em cima da natureza. A cultura simbólica são os elementos que as pessoas forjam para ficar parecendo com um grupo. São estilos que as pessoas elas usam para ter o pertencimento a um grupo. Então, por exemplo, aqui a gente tem grupos de roqueiro dos anos 80. Eles todos estão parecidos, mas eu poderia, igual no livro, falar sobre os índios também, né? Porque os índios, por exemplo, eles fazem desenhos no corpo, furam partes do corpo para colocarem objetos como colares, cocar, plumários, máscaras. Eles têm um repertório vinculado diretamente à cultura simbólica dele. Eu poderia usar o índio, né? Porque o índio também está no livro. Mas eu também vou usar um outro exemplo. A gente também tem a cultura emo. A cultura emo, eu acredito que o que caracteriza ele é essa franja de lado, a maquiagem forte do olho. Eu acredito também que seja a cor do cabelo, pode ser que seja ou não. Bom, quando a gente estiver dentro da sala, vocês podem me falar o que caracteriza a cultura emo. Uma coisa também que é muito característica e também que caracteriza o simbolismo, né, nas sociedades é a forma de falar. A forma de falar, ela aconteceu lá nos primórdios, desde os Homo sapiens sapiens. E essa linguagem, essa forma de desenvolver a linguagem, que virou comunicação, ela vem se estendendo até os grupos sociais, até os grupos humanos de hoje em dia. Assim, esse elemento, ele é compartilhado, né, até hoje. E ganha uma corporeidade, que é uma coisa que a gente chama de cultura. E é por conta da linguagem que a gente ganha, que a gente propaga a nossa cultura e que a gente ganha identidade dentro da nossa sociedade. E não é dentro da nossa sociedade, é dentro de uma comunidade, é no interior de um grupo. Agora a gente não está falando de uma sociedade como um todo, a gente já está falando de um grupo específico dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Porque é através da fala até mesmo que vai ser com que a gente vai expressar os nossos desejos, o que a gente quer,
A gente tem aqui o nosso presidente da República. E a gente sabe, por exemplo, que o presidente da República, ele é o homem mais importante da nação. E por conta disso, por exemplo, se tiver uma ambulância com um ferido ou o carro do presidente da República passando, eu tenho que dar preferência para o carro do presidente da República. Né? Isso está na Constituição, isso está no que rege o país. O presidente da República é a pessoa mais importante do país. Então, eu sei que por ele ser presidente da República, ele é a pessoa mais importante. Tá vendo? Olha, dentro de uma mesma sociedade, dentro de uma mesma comunidade, vão existir pessoas mais importantes do que a outra. E essa autoridade é dada a ela porque isso existe dentro da nossa comunidade. E ao mesmo tempo é muito difícil entender para algumas culturas os processos culturais de outras tribos, de outras comunidades, né? É difícil para esses grupos a assimilação de elementos culturais produzidos por outras sociedades. E considerar, né, mais do que isso, considerar a cultura como um elemento, né, diferente no interior de uma sociedade é enfrentar desafios, né, no cotidiano. Às vezes enfrentar, mostrar para as pessoas que você, dentro de uma sociedade, dentro da mesma sociedade, mesmo dentro de um grupo, pode ter uma cultura diferente da outra, gera conflitos. Igual aqui, nesta figura, a gente está na Idade Média, e é a igreja queimando pessoas que ela considerava hereges, sabe? É a igreja católica queimando pessoas que não professavam a mesma fé delas, sabe? Então, assim, ó, dentro de uma mesma comunidade, uma pessoa que pensa diferente da outra, ela é queimada. Então, aqui de novo, a gente está na Idade Média e a gente está mostrando nessa aqui também que na Contra-Reforma, né, quando uma pessoa decide que vai não mais professar a fé católica, que vai ser protestante, ou então que vai deixar de acreditar em Jesus Cristo, a igreja vai lá e tortura a pessoa por ela simplesmente não acreditar no que ela acredita. De repente nem a igreja, é outra pessoa mesmo, né? Em nome de Deus. É assim, um ser humano vai lá e tortura o outro ser humano. Aqui outra forma de tortura, né? Aqui a gente já tem uma foto que está se remetendo aos poderes, os propósitos expansionistas, né? Que a gente está falando do imperialismo. E a gente vai falar de organizações políticas que vão se achar melhores do que os outros, né? E essa lógica, ela vai perpassar a questão de valores culturais, né? E das imposições visíveis aí de jogo de poder. E nessas fotos, por exemplo, a gente vê igual essa aqui, tá falando que esse banheiro é só para mulher branca, né? A gente vê uma lógica eurocêntrica que é um jeito de ver o mundo que para eles está certo, mas ao mesmo tempo eles usam dentro de uma mesma sociedade uma forma de subjugar a cultura do outro. Né? Dentro da mesma sociedade, eles nem igual no etnocentrismo, são duas culturas se encontrando, né? No relativismo cultural, eu preciso ver a cultura do outro para entendê-la. E aqui não, na diversidade cultural é dentro de uma mesma cultura. Os outros, eles entenderem que pode existir a diferença, né? E entender essa diferença. Vamos lá, aqui eu tenho uma ilha na Grécia, né? E essa ilha na Grécia, ela tá aqui para lembrar pra gente como que foi formada a Grécia. A Grécia ela foi formada por aqueus, por eólios, por jônios e pelo povo dório. Vamos lembrar que foi o seguinte: quando esses povos todos foram lá para a Grécia, por mais que eles tivessem as suas diferenças, a única coisa que ligavam todos eles
eram o pertencimento, era o sentimento de pertencimento, deles serem gregos. Inclusive, nesse começo, eles nem se sentiam gregos, eles se sentiam helenos, né? Eles eram ligados àquele herói heleno. Então, se você perguntasse naquela época, eles eram helenos. Então, eles... Tá aqui, né? Os aqueus, os eólios, os jônios, os dócios se consideravam helenos. Aqui eu tenho cidades-estados. Vocês se lembram do que era uma cidade-estado? Vão ser várias cidades no mesmo território, vão ser vários grupos sociais no mesmo território. Cada um vai ter seu militarismo, cada um vai ter a sua forma de governar, cada um vai ter os seus chefes militares. Só que eles vão se sentir pertencentes ao mesmo território. E por mais que eles tivessem as suas formas de governo, tivessem, né, as suas organizações sociais, eles se sentiam helenos. E isso também não impediu, por exemplo, que Esparta e Atenas eles tivessem a Guerra do Peloponeso. Vocês se lembram da Guerra do Peloponeso? Foi quando eles, depois, né, deles terem enfrentado junto a todas as guerras médicas, depois eles terem lutado, inclusive, pelo território grego, eles se estranharam e aí eles resolveram lutar entre eles. Depois que eles resolveram lutar entre eles pelo território grego, Alexandre, né, da Macedônia, o Alexandre Magno, ele viu que a Grécia já estava toda acabada, já estava toda destruída, ela já não dava mais conta, né, de tanta guerra, e Alexandre vai lá e pega o território para ele. Inclusive, depois que Alexandre pega o território para ele, Alexandre continua com a cultura helena. E é por isso que é considerado o período helenístico, né? Porque o Alexandre ele continua com essa cultura bela que ele achava a cultura grega belíssima. E depois, né, quando acaba esse período clássico, entra o período helenístico da Grécia, porque o Alexandre ele vai continuar estendendo o período helenístico. E se a gente for ver aqui, olha o tamanho do território que o Alexandre constrói. E ele coloca ele desenvolve toda a cultura em cima da cultura helena, porque ele acha maravilhosa, né? Então, o que acontece aqui é que no mesmo território gigantesco vão existir povos que vão usar da mesma cultura, mas vão ser povos diferentes. E ele constrói, inclusive, no Egito, a Biblioteca de Alexandria, que guarda obras gregas, né? E tudo isso porque ele era apaixonado com a cultura helena. São povos diferentes que compartilham a mesma cultura, mas existe diversidade cultural, povos diferentes, né? Enfim, depois de depois de Alexandre morre, o império dele é dividido, e aí vão vir os romanos, que também vão continuar com essa ideia dos gregos, né? Então, enfim. E depois a gente vai ver que vai começar e vai perdurar até hoje essas ideias de fundamentalismo, né? E quando entra essa ideia de fundamentalismo, porque tudo é bom, mas tudo tem que ser dosado. Quando entra essas ideias de fundamentalismo que assimilam a cultura religiosa, mas assimila de uma forma que, que oscila, né? E passa a intolerâncias religiosas que passam a tentar eliminar o outro grupo, aí também já é uma questão um pouco mais delicada. Por isso que entender a diversidade cultural é importante, porque tem que saber que tem que conviver com a diversidade, com diversos povos. Exemplos disso na história, aqui a gente tem Carlos Magno, da Idade Média, que visou afirmar, né, que visava a afirmação de um princípio religioso e que tentou colocar a fé dele acima dos outros, e por conta disso derramou muito sangue na história.
Aqui a gente tem uma religião, né, que é o Islã, que aí eles também se perderam um pouco na fé deles. A gente tem os xiitas e os sunitas é em maior parte, e eles também se perderam um pouco na palavra do Corão deles, e eles viraram fundamentalistas, e eles também passaram a se organizar de uma outra forma na religião deles. Então, não só em uma ou outra religião, né? Todas as formas quando comete, né? Essas formas de desrespeito à cultura são formas de fissuras dentro de uma certa sociedade. Então, a gente tem aqui a definição de fundamentalista, que se refere ao fundamentalismo, movimento conservador e religioso que interpreta literalmente os livros sagrados, cuja a ocupação se pauta na pesquisa fundamental. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que eram esses movimentos durante cada época. Então, na Idade Média, a gente encontra nesse movimento nas guerras santificadas, ou seja, no combate às heresias. Aí eles colocavam que, por exemplo, a gente tem a ideia de Joana d'Arc quando ela foi para a fogueira. Na época moderna, a gente tem, né, os projetos de expansão na fé cristã católica, por exemplo, em Portugal e na Espanha, e a gente tem o quadro da Contra-Reforma. Esse quadro já está mostrando para a gente a importância da conversão ao catolicismo pelos nativos indígenas, né, da América, pelas autoridades lusitanas e espanholas. Essa parte aqui, esse quadro já está mostrando para a gente na Antiguidade, quando os romanos colocavam os cristãos no seu panteão para ser submetido às atividades de pão e circo. E vamos lá, meninos, para vocês que não sabiam, dia 21 de maio é o dia da diversidade cultural. O dia da diversidade cultural é o dia de você olhar pelo menos para dentro da sua comunidade, para dentro do seu bairro, para dentro da sua escola e começar a tentar abraçar aqueles que são diferentes. Aquilo que é diferente de você, que você sempre olhou com aquele olhar torto, que você sempre fez aquela, ai, que diferente, sabe? Tenta olhar a partir da cultura dele. Às vezes você vai ver que vai ser bem melhor. Você vai ver que às vezes vai ser mais legal. Faça o relativismo dentro do dia 21 de maio. A gente pode ver o que tem dentro diferente do nosso bairro, começar a estudar o que tem diferente no nosso bairro. Ou então a gente pode pelo menos simplesmente sentar e conversar com quem precisa, mesmo que seja através de um computador. Meninos, não se esqueçam de fazer as atividades do módulo. Façam as atividades de aplicação e as atividades propostas. E assim que a gente chegar de novo na sala de aula, a gente corrige as atividades. Lembre-se, eu vou estar na sala Google para tirar todas as dúvidas. E fiquem bem.